tá? Aqui. Tá bom. Me avisem, porque às vezes eu nem percebo que caiu. Eu continuo falando e Iniciou a gravação. Já está gravando. Hoje, especificamente, a internet não está ajudando. Bom, então, bom dia a todos, né? Então, eu e a Adelaide, né, estamos aqui na mediação. Se eu esquecer alguma coisa, sei lá, vocês falam, né? Todo mundo participa aqui. Bom, então a gente vai começar com essas apresentações, né? A gente vai começar com a Lília, né? Representando mecanismos, que é a disciplina particularmente onde eu atuo também. Depois a professora Paula com a farmacologia, em seguida a professora Mariana com a propedêutica, certo? E depois a nossa representante discente, né, trazendo aí a demanda dos alunos, e depois nós vamos dar um intervalo, se vocês quiserem, senão a gente continua até o debate, e vamos até 11h50, né, tá certo. Bom, Fernanda, Sim. Só para interromper que eu vou ter que ir para uma outra reunião, mas eu queria só dar um bom dia para todos e desejar uma boa conversa, né? Uma boa roda de conversa, que eu participei das discussões anteriores e foram muito produtivas, né? Esses espaços de troca, de aprimorar o ensino e a avaliação. Eu queria desejar uma boa discussão para vocês e é isso, né? Infelizmente eu não vou poder participar, mas aí em outro momento eu vejo que foi conversado. Aí seria legal a possibilidade, se possível, fazer uma memória da reunião, mas estou vendo que vocês já estão gravando, né? Sim. Depois, qualquer coisa, eu faço uma ata. Eu até ia perguntar a você, Luiz Cláudio, se é necessário uma ata ou não. Mas é qualquer coisa... Uma memória, né? Memória, linhas gerais, né? Eu acho que a ata fica... Tá? É muito formal, né? Tá bom. Tá certo. Tudo bem, então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, então são 10h06. Você vai começar, Lilian, ou a gente espera até 10h10 para dar o... Eu acho que eu posso começar, pelo menos, a tentar compartilhar, né? Porque eu tô... Isso. Você viu que eu te mandei a apresentação, que eu fiquei um pouco tensa. Eu falei, gente, eu já tentei compartilhar uma vez e não deu certo. Isso, então tenta compartilhar a tela com a gente aí, vê se vai direitinho. Isso. Lilian, durante a sua apresentação, acho que você vai ter que tentar falar um pouco mais alto mesmo. Pois é, menina, eu não sei o que aconteceu aqui, não. Já mexi aqui, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Eu ia falar, gente, eu não estou ouvindo a professora. Nada? Acredito que Vinícius está com dificuldade de ouvir também. Está baixo, Lilian, eu até achei que era o meu áudio, mas... Também achei que fosse o meu. Como o pessoal falou... Está baixo mesmo, Lilian. Tá, eu vou... Assim tá melhor? Não, mais ou menos. Um pouquinho. Acho que ela travou, gente. Acho que ela caiu. Lilian saiu. Talvez o que a gente possa fazer é inverter, então, a ordem, para não ter um atraso muito grande. Isso. Eu ia sugerir isso mesmo. Eu ia até perguntar para a Paula, só que eu fiquei meio assim de sugerir que ela passasse na frente sem falar com ela, mas... Posso, sim. Pode começar, Paula? Então, acho que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo? Só um minutinho, sim. Sim? Ok, tá. Qualquer coisa me fale, que eu não estou vendo mais vocês. Então, disciplina de farmacologia geral, né? Oferecida aqui no M4. A minha disciplina foi oferecida na plataforma Google Classroom, tá? Onde aqui eu ia me comunicando com os alunos. Essa turma tinha 21 alunos, todos foram aprovados, tá? E no início, então, da disciplina, eu já mandei para eles as regras da UFRJ, do ensino remoto, né? E pedi que eles assinassem aquele termo de conduta do ensino remoto e autorização do uso da imagem, tá? E aquela regra básica, né, que estavam proibidas a gravação, reprodução e distribuição de todos os materiais de aula.
aqui, né, aquela também orientação de que os alunos devem assistir as aulas adequadamente vestidos, e informei para eles que a média da disciplina era 5, sem a prova final. Passei o cronograma, né, a gente conseguiu cumprir todo o cronograma, todos os conteúdos foram contemplados, e foram 2 provas, né, e como orientação também eu deixei um dia para a prova de segunda chamada, mas felizmente a gente nem precisou usar esse dia. Então, aqui, semanalmente eu ia postando as atividades no Google Classroom, com o título da atividade, né, e o dia correspondente da aula. Então, aqui, nesse conteúdo, por exemplo, eu colocava os vídeos das aulas, né, então as aulas foram síncronas e assíncronas. O PDF da aula e um estudo dirigido do conteúdo. Então, na verdade, como eu já tinha praticamente todas as aulas gravadas, eu coloquei esses vídeos das aulas, e para facilitar o aprendizado do aluno Matheus, né, e dos alunos que se sentissem mais confortáveis com as aulas síncronas, eu ministrei também todas as aulas síncronas. Então, foram 2 provas, valendo 4 pontos cada, e um trabalho em grupo, que foi uma gravação de um vídeo, valendo 2 pontos. Os temas foram temas escolhidos de acordo com a disciplina, né, principalmente do segundo bloco, que, apesar do nome ser farmacologia geral, a gente já tem um enfoque um pouco clínico, principalmente no segundo bloco de matéria. Então, nesses vídeos, eles falaram um pouco da fisiopatologia, da rinite alérgica, da gastrite, da asma e do diabetes. Trouxeram também casos clínicos interessantes, e aí foi legal, porque aí na aula síncrona a gente assistia o vídeo do assunto, né? Então, por exemplo, no dia que eu falei dos fármacos antihistamínicos e glicocorticoides, a gente assistiu o vídeo de rinite alérgica, a gente debateu o vídeo, né? Eu fiz a minha avaliação sobre o grupo, e aí depois a gente teve as aulas dos fármacos correspondentes. Durante o vídeo, eles não eram obrigados a falar do tratamento farmacológico, porque eles ainda iam aprender. Então, alguns grupos também trouxeram tratamentos não farmacológicos, e aí foi bem interessante. Em relação às provas, né, todas as 2 tiveram questões optativas e discursivas, né, então eu fiz um formulário no Google Forms, e aí eu marcava o encontro síncrono com eles, liberava o link da prova e permanecia durante todo o período da prova nesse encontro síncrono, né? Porque aí, caso eles tivessem alguma dúvida, ou de repente, sei lá, se alguma questão tivesse incorreta, a gente já corrigia ali ao mesmo tempo. E assim que terminava a prova, eu discutia a prova com eles, tá? Eles gostaram bastante desse feedback da prova, do gabarito, das possíveis respostas das questões discursivas. E aí, ao final da disciplina, né, dos 21 alunos, 20 alunos responderam essa pequena avaliação que eu passei. 100% achou que a disciplina foi ótima, a organização. Vale ressaltar que eu colocava todo esse material com 1 semana de antecedência da data marcada, né, para facilitar o estudo e a organização dos alunos e também dos intérpretes. Aqui, em relação ao conteúdo ministrado, 80% achou que foi ótimo e 20% achou que foi bom. Em relação ao aprendizado individual, 45% achou que foi ótimo, 45% foi bom e 10% regular. E em relação às formas de avaliação, 80% dos alunos acharam que foram ótimas e 20% acharam que foram boas.
E aqui no final eu deixei uma caixa para que eles pudessem falar alguma sugestão ou crítica ou elogio para a melhoria da disciplina, né? Então, dos 20 alunos, 10 colocaram alguns apontamentos. A maioria deles, acho que não preciso ficar lendo todos, né? A maioria deles gostou, achou que foi muito organizada, muito bem ministrada, né? Ter disponibilizado os vídeos foi bom, porque às vezes a pessoa, no dia da aula síncrona, ela não estava com internet ruim, então ela já ficava tranquila, porque ela poderia assistir ao vídeo da aula, que as avaliações foram condizentes com o conteúdo. Aqui, essa aluna pediu para disponibilizar estudo dirigido para todas as aulas, porque eu acho que no final algumas aulas ficaram sem, tá? Aqui, alguns alunos falaram que o aprendizado só não foi ótimo, porque realmente era muito conteúdo, ou porque se sentiu um pouco sobrecarregado com o ensino à distância, tá? Aqui, parabéns, excelente, professor excelente, enfim. Eles gostam também quando a gente disponibiliza rápido as notas, né? E eu sempre tento cumprir com um prazo curto para diminuir a ansiedade deles com relação às notas. Deixa eu ver o que mais aqui. Prova justa, rapidez na correção, algumas coisas que eu já falei, elogiando a matéria. Deixa eu ver. Apesar do conteúdo extenso, ficou bem dividido, também gostei da atenção com a turma. Aqui esse aluno falou que o volume de matéria é muito grande, principalmente na metade do conteúdo para frente, fica muito decoreba, mas como eu tinha falado, esse segundo bloco, né, apesar da gente ter essa disciplina como farmacologia geral, a gente já tem uma parte muito clínica, e às vezes tem alguns protocolos clínicos, qual fármaco usa, por exemplo, em qual fase do tratamento de um paciente com asma, ou num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, e aí realmente não tem muito o que fugir, né? São conteúdos não só de livros de farmacologia, mas também de protocolos clínicos das sociedades brasileiras. Aqui também, gostou da disciplina, enfim. A maioria gostou, elogiou e acho que consegui passar um bom aprendizado para essa turma. E aqui no final, né, todos foram aprovados. Realmente é um grande desafio tentar ensinar online, a gente sabe que a qualidade às vezes não é a mesma, mas de qualquer forma eu acho que o aproveitamento foi bom, tá? Aí deixo um recadinho aqui de agradecimento aos alunos. É isso. Oi, Paula, obrigado. Você ainda tem ainda... Pode fechar? Pode. Bom, não sei que alguém tenha... Bom, vamos deixar para depois, né, para o final, se alguém tiver algum comentário, acho que pode fechar. Você ainda tem mais uns 3 minutos aí para falar, se você quiser complementar alguma coisa, deixar algum recado, não sei. Ou a gente pode encerrar. Só uma avaliação em relação, por exemplo, como eu me disponibilizei para dar as aulas síncronas, eu achei que mais alunos poderiam ter aproveitado desse momento, né? Eram poucos alunos que foram bem frequentes nas aulas síncronas. E na aula síncrona a gente sabe que tem uma diferença, né? Do aluno estar ali ao vivo, perguntando, fazendo perguntas específicas, levantando questões que às vezes até a gente... Né, por exemplo, foi na aula de gestório. Aí alguma aluna falou, professora, a ranitidina teve sua venda suspensa. Eu falei, sério? Então, tipo, eu não sabia. Eu achava que era, tipo, só um lote de uma indústria específica. Aí eu fui pesquisar e era isso mesmo, tinha sido suspensa. Eu regravei o vídeo da aula nessa parte para poder disponibilizar o conteúdo mais atualizado. Então, assim, é um feedback daquele momento, né, que muitos alunos acabaram não aproveitando. Inclusive, todos os outros professores de farmacologia também não sabiam. Eu falei, gente,
é uma medicação tão usada, né? E é bom porque o aluno também traz essa informação nova para a gente. Não só eles que ganham com esse encontro. Mas, enfim, mesmo eu não dando as aulas síncronas na turma anterior, por exemplo, eu marco um dia que é um dia de tirar dúvidas. E aí eles podem tirar dúvidas de qualquer conteúdo da aula ou dos estudos dirigidos. E uma outra questão também que eu esqueci de falar é que eu tinha uma monitora, né, a Tamara, que também é aluna da medicina, ela ficava disponível para tirar dúvida dos alunos, né, mas com relação à medicina, acho que poucos ou quase nenhum aluno procurou a Tamara, né, principalmente porque a gente teve essa oportunidade de ter esses encontros síncronos, então eles acabavam tirando as dúvidas comigo mesmo. Mas, assim, de uma forma geral, achei que foi ótimo, né? O conteúdo das provas foi tranquilo. Obrigada, Paula, pelo seu relato. De nada. Pessoal, vamos começar então. Vamos para a Lilian ou para a Mariana? Lilian, você já conseguiu restabelecer sua internet, seu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim continua bem baixinho, mas eu consigo ouvir. Não sei se as outras pessoas estão conseguindo. Para mim está baixo, professora, bem baixinho mesmo. Pois é, vamos para a Mariana. Para traduzir fica difícil. Vamos para a Mariana, vamos para a Mariana, porque eu vou mexer mais aqui. Então, Mariana, por favor. Desculpa aí, gente. Sem problemas, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá indo. Sim. Tá carregando? Foi? Já está aqui na tela. Tá ótimo. Bom, eu sou a professora Mariana, sou a professora responsável por propedêutica médica, e aí eu vou falar um pouquinho de como é que foi a experiência no semestre passado e as adaptações que a gente está fazendo aí para esse semestre de agora. Então, espera aí, show. Pronto. Então, em 2020.2, a gente usa uma metodologia de aulas expositivas, né? Que geralmente as aulas expositivas acontecem com a turma toda. A gente tem os nossos momentos de tutorias, em que a turma é dividida em pequenos grupos e que trabalha cada grupo com um professor num espaço pequeno. Todas as atividades são síncronas, tá? E aí, a gente, nesse momento de tutoria, a gente tem o retorno, o feedback das anamneses que os alunos constroem e a apresentação das grandes síndromes. Depois eu vou falar que a gente fez uma modificação para esse semestre. E a gente deu uma ênfase também prioritária no raciocínio clínico e registro de anamnese. A nossa metodologia de avaliação, ela envolve diferentes notas, né? Então, a gente tem o portfólio, que é uma média das anamneses que os alunos constroem ao longo do período. A gente tem uma nota de conceito que cada professor dá dentro da atuação do aluno nessa tutoria. A gente tem uma parceria com os professores da saúde mental, que fazem uma atividade de relação médico-paciente, que enriquece muito a nossa experiência da propedêutica, né? E eles também geram uma nota, que é baseada tanto num trabalho como numa nota de conceito, e a gente tem uma prova teórica no final do curso. Quando a gente fazia presencialmente, a gente também tinha uma prova prática, que infelizmente nesse modelo remoto a gente não tem essa possibilidade, e a confecção da nota, ela era feita com essa média simples do portfólio conceito das atuações da monitoria, que tinha um peso de 4,25, a nota de relação médico-paciente, e aí aqui eu quero fazer uma observação importante, porque foi um erro meu na construção da ementa, porque esse peso de 1,5, ele era referente quando a nota era 7 para passar e o aluno tinha direito à prova final. E eu na hora de construir a ementa, eu não reparei nisso, e no semestre passado se manteve esse peso de 1,5, o que favoreceu, beneficiou e elevou a nota de todos os alunos da disciplina. E a prova teórica que tem o peso de 4,25. Então, a gente repensou para esse semestre essa composição da nota.
Também a gente não cobrou presença, por ser o ensino remoto, e a nota para aprovação era uma nota maior ou igual a 5, sem direito à prova final. Os principais desafios que a gente enfrentou no semestre passado tinham a ver com a questão do ensino remoto, né, que todos nós enfrentamos, a adaptação, porque no presencial a gente fazia essas anamneses no HPM ou no São João Batista, na beira de leito com o paciente, né? E aí, com isso, você tinha uma maior variedade de casos, uma maior variedade de complexidade. E nesse semestre, a gente precisou usar o artifício de voluntários, e que geralmente são pessoas dentro do espectro social do aluno. Então, acaba que gera casos de menor complexidade e também expõe uma menor exposição a pacientes em diferentes realidades que aquela que o aluno vive. E a gente também teve um aluno com necessidades especiais que exigiu uma adaptação da disciplina, tanto do material de aula, como da velocidade, né, de fala durante as aulas, a necessidade de criar um grupo de tutoria com um número menor de alunos. Mas a gente tinha alguns aspectos positivos. Nesse período, a gente estava com o nosso quadro docente completo, inclusive com a colaboração da saúde mental, que no semestre, no semestre de 2020.1 a gente não conseguiu contar, porque eles estavam com um quadro docente reduzido, mas em 2020.2 a gente contou com essa parceria que eu acho fundamental, enriquece muito. A gente tinha um número adequado de monitores, e a gente tinha uma turma pequena, né, de 21 alunos, e aí que propiciou grupos pequenos, e inclusive o grupo mais reduzido, para contemplar esse aluno com necessidades especiais. Aqui é o resultado da avaliação que a gente faz da disciplina. A gente teve que eu considero uma baixa adesão, dos 21 alunos, só 14 completaram. E aí aqui tem algumas perguntas, como, por exemplo, se o aluno acha que ele conseguiu desenvolver as competências que a gente fala que são da coleta, né, da entrevista, da anamnese, registro e raciocínio clínico. E aí o 5 é o muito satisfatório e o 0 é insatisfatório. Então, a gente tem uma distribuição aqui entre o 3, 4 e 5, com predomínio de 4 e 5. Aqui, essa pergunta você se sente capacitado a fazer uma entrevista clínica e escrever uma anamnese. A gente também tem essa distribuição aqui entre o 3, 4 e 5. Você se sente capacitado a fazer uma impressão diagnóstica e hipótese diagnóstica inicial. A gente teve uma maior distribuição aqui com alguns alunos dando nota 2, né, sendo que o 1 é o insatisfatório, e aí a gente está levando isso em consideração na elaboração aí das atividades para esse semestre, eu vou comentar isso. E a avaliação global da disciplina foi bastante positiva, né, aqui com uma nota 4 e 5. Em relação à adequação ao modelo remoto, né, a gente tem aqui essa pergunta, sua avaliação das adaptações feitas para o ensino remoto. A gente também se manteve majoritariamente positivo, né, e aqui o 3 com um aluno considerando neutro. E aqui, sobre a coleta da anamnese por meio virtual, você a considera. E aí 50% considerou que ela foi satisfatória, conseguiu substituir a experiência presencial em parte, né? E já 21% considerou que foi prejudicial, mas foi possível aprender. Nenhum aluno classificou como muito prejudicial para o próprio aprendizado. Em relação a esse semestre, né, a gente tem um número de desafios aqui muito maior. A gente mantém um modelo de ensino remoto, a gente mantém a questão das anamneses com voluntários. A gente teve a saída de 2 professoras, a professora Fernanda e a professora Silvana saíram, estão de licença por motivos muito felizes, uma licença doutorado, outra por licença maternidade, mas isso criou um problema, né, que a gente tem atualmente 3 professores confirmados para o semestre inteiro, e a gente tem um 4º professor que só está disponível para a gente no mês de julho. A gente também teve uma menor procura de monitores, então, no período passado a gente tinha 7 monitores, esse período a gente vai ter só 4. A gente tem uma turma maior, né, que passa aí, está entre 31 e 32 alunos. A gente tem a questão do cansaço acumulado dos discentes, o cansaço acumulado dos docentes e monitores,
E a gente ainda estava em aberto, quando eu construí aqui essa apresentação, se a gente teria novamente um aluno com necessidades especiais, mas hoje já estão me confirmando que a gente vai ter novamente isso com a necessidade de adaptações para atender as demandas desse aluno. E aí a gente fez algumas alterações aqui. Então, eu corrigi aquela questão do peso da nota de relação médico-paciente e aumentei proporcionalmente a avaliação prática, que é aquelas atividades relacionadas com a tutoria, e aumentei também proporcionalmente o peso da prova teórica. A gente, por uma questão de manejar o cansaço acumulado dos discentes e docentes, a gente vai ter um menor número de tutorias. Então, a gente teve 11 encontros, se eu não me engano, em 2020.2, e a gente vai ter 8 encontros de tutoria, mantendo o número mínimo de anamneses em 10, porque a gente considera que esse é o número ideal para a gente ter uma saturação, uma consolidação do aprendizado. E, para compensar essa diminuição do número de tutorias, a gente vai ter um maior número de aulas expositivas com a turma inteira. Apesar do feedback da turma ter sido muito positivo da atividade de tutoria, no semestre anterior, muitos alunos acharam muito cansativa a ideia de ter a abordagem do conteúdo teórico dentro da tutoria. Então, eu não considero negativa essa adaptação, e isso permite, talvez, um espaço maior aí de ajudar na atenção dos alunos. Então, a gente vai ter um maior número de aulas expositivas com a turma toda. E com isso também, como a gente vai abordar os temas teóricos aqui, a gente vai ter um espaço maior de prática para dar uma maior ênfase nas tutorias, à impressão diagnóstica, que foi onde o pessoal, os alunos, deram aquele feedback que a gente recebeu, alguns deram nota 2 para essa capacidade de realizar a impressão diagnóstica. A minha apresentação é essa. Depois a gente pode conversar e aí falar sobre sugestões e maneiras que a gente pode, enfim, contornar os desafios que a gente tem aí previstos para 2021.1. Obrigada, meu contato está aqui. Obrigada, Mariana. Você também tem ainda mais um tempinho antes de encerrar seu horário, se você quiser comentar alguma coisa. Eu posso frisar que assim, a gente também usou o Google Classroom como a interface de comunicação, e aí todos os materiais que a gente usou foram disponibilizados lá. A gente tentou, sempre que possível, disponibilizar o material para os intérpretes de Libras na semana anterior. A gente trabalhou muito com a ideia de mapas mentais, que foi uma coisa que a gente recebeu um feedback também positivo dos alunos, e aí, apesar da gente não estar trabalhando em 2021.1 com a mesma atividade na tutoria, eu disponibilizei para esse semestre também os mapas mentais que os professores tinham elaborados para servirem de guia e estudos, como se fosse um estudo dirigido ali para os alunos novos. A gente teve a propedêutica está, no momento, no holofote, porque a gente acabou tendo uma reprovação, né? Mas a gente está aberta aí para construir e tentar tornar, apesar dos desafios, o cenário mais favorável para o processo de aprendizagem dos alunos. Eu acho que é isso, minha fala, eu acho que é essa. Tá ótimo. Lilian, quer tentar ver se seu áudio está legal? Quer compartilhar a tela aqui? Fernanda, eu coloquei 2 entradas, mas está dando microfonia. Você me mandou realmente os slides por e-mail. Você quer que eu compartilhe a tela aqui e você fica só com o áudio aí? Quero, mas está dando microfonia, mesmo eu com meu áudio desligado. Ó, com o microfone o meu microfone do computador está desligado e está dando microfonia. Deixa eu ver aqui, peraí, só um instante. Tem que desligar o áudio do computador também, para não dar microfonia. O áudio e o microfone. Pois é, eu estava com o áudio e o microfone desligado. Tá vendo? Meu áudio está desligado, agora que eu liguei o microfone. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Então, sei lá o que aconteceu, gente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Com seus slides, tá bom? Por favor, Fernanda. Só um minuto que eu vou abrir aqui, vou abrir o e-mail aqui para achar os slides. Talvez eu não possa ligar o meu vídeo e aí eu fico só com a voz aqui, a Fernanda passa para nós. Funcionou assim, vamos deixar assim, né?
Tá bom. Eu tô abrindo aqui, tô baixando aqui os slides. Só um minutinho. Tô lembrando mecanismos aí, né, Raquel? De vez em quando acontecia isso. Só para não sair da rotina. Não é isso, Thaís? Tá aí rindo. Quantas vezes eu fiquei caindo e voltando aí? Isso. Coisas do EAD que a gente não tem como evitar, não é mesmo? Ok, obrigada, Fernanda. Vamos lá. Tá Então. aí, né? Vou aumentar aqui só botar no modo de apresentação. Prontinho. Obrigada, Fernanda. Então, deixa eu cumprimentar aqui novamente todos e todas. E eu saí. E esse aí, agora acho que vai dar certo aí o som. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre mecanismos e eu pedi aos colegas que enviassem as impressões deles. Então, eu estou com 6 slides e a gente... Desculpa, Lilian. Fernanda, você pode fechar o seu áudio? Sim, eu estou tentando aqui. E minimizar a sua apresentação e fechar o áudio. É que o meu computador está um pouquinho lento aqui, só um minutinho. Pode colocar no primeiro, Fernanda. Isso. Obrigada. Bom, então, a gente, para falar de mecanismos, né, a gente já começa com uma questão de que é uma disciplina com um conteúdo denso, muito denso, já para 420 horas, que a gente, em média, tem de 19 a 21 semanas, né, para dar o curso, e no ensino emergencial remoto a gente passou a ter menos um pouco de 320 horas, com 16 semanas. Então, a gente já começa com um grande desafio, que é colocar os principais conteúdos, né, numa perspectiva de cronograma que seja razoavelmente factível. Então, é um desafio. A gente já começa com um desafio grande aí por essa diminuição do tempo que a gente tem. Então, são 20 horas semanais a disciplina, né, com 4 unidades curriculares: patologia, parasitologia, imunologia, 4 horas por semana, e microbiologia, 8 horas por semana, perfazendo 20 horas. Nós tínhamos, né, um costume de trabalhar com 50% da avaliação referente às unidades curriculares individuais para avaliação, né, pontuação, e 50% da atividade integrada, colocando todas as unidades curriculares numa prova integrada, né, ou em atividades integradas. A gente flexibilizou isso um pouco, né, e chegamos a um termo nesse semestre, onde cada professor fez isso aqui de modo diferente, de acordo com as especificidades da sua disciplina e da sua unidade curricular, né? E então, assim, por exemplo, esse semestre eu adotei 50% individualmente, né, da avaliação de parasitologia, 50% integrada. E no último bloco, que os meninos já chegaram sem fôlego, né, se eu tivesse considerado a atividade específica aqui para pontuar, eles até cairiam no rendimento, né? Eu achei melhor deixar como 100%. Eles foram muito bem na última prova integrada, e eu achei que era justo deixar assim. Então, eu acho importante a gente flexibilizar, né? Quando a gente tem uma disciplina assim, que é integrada, com vários conteúdos, né? E com conteúdo denso e muitos professores, o quanto a gente puder flexibilizar, eu acho que é importante para você ajustar com as necessidades da turma e com essa comunicação, né?
Então, isso aqui funcionou desse jeito nesse último período. Ele estava mais rígido no período passado, né? Então, quando a gente compara a performance dos meninos, como eles foram, né, no ensino emergencial, tanto na 2020.1 quanto 2020.2, em termos de rendimento da turma, foi na média mesmo, né? Então, assim, a medicina vai muito bem em mecanismos. Eu estou desde 2016 lecionando em mecanismos para medicina e eu não me lembro, não me recordo de ter reprovado nenhum estudante. Então, essa parte, assim, isso não serve como termo de comparação aqui para nós, né? Performance boa. Mas nós vamos falar do que nos preocupa aqui. O próximo, Fernanda, por favor. Bom, eu queria mostrar para vocês, assim, como que a gente trabalhou a questão avaliativa, né? Então, em mecanismos, a gente trabalha muito com casos clínicos e cada professor, dentro da sua unidade curricular, também, uns mais, outros menos, trabalharam mini casos, né? E aí eles faziam uma avaliação de acordo com os critérios que eles estabeleciam. Isso aqui foi para 2020.1. As provas, por exemplo, as provas integradas tinham questões discursivas clássicas, objetivas, como a gente vinha fazendo, com poucas adaptações para o ensino emergencial remoto. Então, a gente praticamente manteve isso, né? E dado um tempo um tempo maior para eles resolverem a prova integrada. Então, a gente trabalhou com essas provas em todos os blocos, né? A gente dividiu a disciplina em 3 blocos, de acordo com conteúdos, e aí a gente trabalhava a integração pelos casos clínicos de acordo com o conteúdo que era apresentado. Próximo, Fernanda. E para esse período agora de 2020.2, a gente trouxe algumas coisas que a gente considerou que poderiam melhorar, né? Então, por exemplo, teve elaboração de podcast, né, pelos alunos, elaboração de caso clínico a partir de notícias de jornal envolvendo uma determinada doença. No caso da imunologia, os casos clínicos, eles eram também apresentados e os meninos e as meninas, né, faziam mapas mentais, poemas, desenhos, músicas a partir desses casos, né? A microbiologia também trabalhou com grupos na unidade dela individual, né? E aí, nisso, eles trabalhavam com metodologias do diagnóstico, tratamento, sinais e sintomas daquele caso, né? E as duplas respondiam de modo que... Ajuda aqui, Fernanda. Deixa eu ver se eu entendi direitinho isso aqui. Vocês faziam as duplas e elas tinham que fazer pergunta umas para as outras, de modo que todos tinham que ler o caso, né? Então, era uma dinâmica, assim, bem diferente entre as unidades curriculares, né? Lilian, era mais ou menos isso, mas eu acho que os alunos talvez possam ajudar melhor, porque essa parte foi com a professora Gisele. Eu não coordenei as práticas na medicina. Aliás, eu fiquei bem pouco na medicina, por isso que eu não posso te ajudar. Tá, vamos terminar aqui, porque aí depois os meninos falam, pode falar sobre cada atividade. Está um pouco pequeno aqui, Fernanda, tem como aumentar? Teve também atividade prática utilizando modelagem com massinha, né? São coisas que a gente não faz no presencial. Então, você vê, isso aqui é um esforço dos professores tentando fazer algo que pudesse agregar, né, por essa dificuldade que a gente tem, né, da distância física. Então, isso aqui foi uma prática, uma maneira que a micro encontrou de dar materialidade a essa questão aí pela distância, né? Tivemos atividades avaliativas também em grupo. Geralmente, as unidades curriculares trabalharam muito com grupos, né? Só na prova integrada que foi individual, mas, né?
E a gente também simulou situações de anamnese com imagens, situações de surto com produção de relatório, estruturação de slides a partir de artigo científico. Então, a gente modificou um pouco isso aqui, né? Em relação ao semestre passado. E as provas integradas, elas continuaram no mesmo formato, né? E envolvendo as 4 unidades curriculares, com 2 ou 3 casos clínicos, né? Um tempo total de 6 a 8 horas para eles retornarem a essa atividade. Então, isso com relação ao semestre passado, eu acho que a gente trouxe aqui alguma coisa que nos deu um pouco mais de conforto e percepção de que a gente sempre pode melhorar aqui nesse caminhar. Então, próximo, Fernando. Bom, e aí eu perguntei aos colegas, né, e esse slide aqui, ele faz uma avaliação da percepção dos colegas que estão envolvidos em mecanismos em relação aos aspectos negativos e positivos desse período, né? Para todos, o período do ensino emergencial remoto constituiu-se, né, em um período extremamente desafiador, 2020.1 sendo bem mais difícil que 2020.2, na avaliação de todos os professores, sem exceção, né? E isso provavelmente se deve à nossa falta de experiência mesmo em lidar com essa questão do ensino emergencial remoto. Então, a experiência da turma passada, o que não foi bom, a gente procurou melhorar e modificar. Em geral, os aspectos negativos apresentados pelos professores estão aqui listados, né? Então, distanciamento na relação docente-discente, dificultando o processo educacional. A nossa falha em adaptar avaliações que fidedignamente retrate as questões do processo ensino-aprendizagem na modalidade do ensino emergencial remoto. O processo avaliativo não pode ter interferência de consulta quando ele não apresentar tal propósito. Então, aqui que a gente fala que é a falha, né? Acho que a gente não tem esse treinamento para poder trabalhar com uma metodologia de avaliação que seja adequada para essa distância, né? E a gente faz isso aqui de uma maneira tranquila, sem juízo de valor, sem julgamento, né? A gente sabe que é assim, que está sendo assim, esse desafio no mundo todo, e eu acho que a gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso aqui. A gente observou também uma falha, né, que a gente observa no presencial, que seria estimular o ritmo diário de estudo, né, a leitura de livros acadêmicos científicos. Isso vai continuar a ser um desafio para nós aí, né? Então, há uma preferência por fontes de informação da internet em detrimento da bibliografia indicada. Isso a gente percebe, né, como na composição das avaliações que a gente faz, mesmo em livros eletrônicos. E aí surge uma questão que é o seguinte: qual é a questão que está subjacente, né, que está por trás disso aqui, né? Seria uma questão cultural, geracional, adicionadas as questões relativas ao grande volume de conteúdo, que dificulta a leitura com possibilidade de reflexão, revisão, fixação do aprendizado por novos conteúdos. É preciso tempo, a gente precisa de tempo para ler. E os meninos não estão tendo tempo para ler. É uma aula atrás da outra, e é muito conteúdo. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mais amadurecida aqui com relação a isso e a questão do tempo, né? Os aspectos positivos, que obviamente que todo processo traz com ele aspectos positivos, né? A gente coloca aqui o uso da plataforma AVA1 ou outras plataformas para suporte de ambiente de aprendizagem nos cursos presenciais. Eu acho que isso veio para ficar, né? Então, isso agrega muito no processo educacional. E os meninos da TIC, lá da comunicação, que nos dá suporte aqui nesse ambiente, eles sempre traziam para a gente, vamos usar a Moodle, a plataforma Moodle, isso vai ajudar vocês a fazer o gerenciamento do curso, e a gente ia
postergando aquilo, né? Porque é muita coisa para nós, né, professores, e a gente ia e tivemos que aprender à força e vimos o tanto que isso pode ser bom, né? A reflexão sobre as novas possibilidades de atividade no processo de ensino-aprendizagem, novas formas de apresentação de conteúdos e de avaliação, isso também nós somos forçados a isso, estamos sendo forçados a isso, né? E eu acho que esse é um caminho que a gente tem que fazer junto, ombro a ombro, docentes e discentes. Com relação ao terceiro ponto positivo, foi a possibilidade de refletir sobre processos que impactam negativamente na dinâmica ensino-aprendizagem, tanto no ensino presencial quanto emergencial remoto no ambiente universitário. Então, esse momento que nós estamos tendo aqui para falar sobre o processo ensino-aprendizagem, ele não existia, até que nos veio essa avalanche aí, e nós tivemos que confrontar e ver, e falar que não está bom, não é da agora, já não estava bom, né? Então, a gente tem que se debruçar sobre isso aí, falar, é assim que a gente vai poder caminhar para uma espiral ascendente positiva. Pode mudar, por favor. Aí. Então, eu coloquei aqui perspectiva médio e longo prazo, eu escolhi essa figura, que não dá para a gente saber se a gente está subindo, se está descendo, da maneira como você olha, um túnel, e a gente está subindo essa escada, está descendo, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa para provocar a nossa discussão e para a gente refletir, né, sobre o que pode nos trazer. Qual a limonada que nós vamos fazer desse limão, né? Está todo mundo cansado, como a Mariana falou, está difícil. E o próximo, Fernanda. Bom, aqui, enquanto eu preparava essa apresentação, eu fui buscar as nossas questões da educação, né? Como o Brasil está nesse ranking, né? Em geral, a gente faz uma avaliação das universidades descoladas aqui do PISA, né? O PISA é a sigla em inglês, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que eles avaliam o mundo inteiro, né? Estudantes de 15 anos, e obviamente que se o Brasil aqui nessa classificação de 36 países, ele é o 35º, então estamos muito mal aqui. Numa outra avaliação de 79, 79 países, nós somos o 59º, né? E então, assim, são vários parâmetros que o PISA avalia, né? Então, a média de anos que os alunos passam na escola, porcentagem da população que está cursando o ensino superior, né? Nós somos o último país na valorização dos professores, então a gente tem uma questão cultural aqui que perpassa a nossa questão educacional, né? E eu acho que a gente tem que olhar para ela, porque esse momento, ele escancara isso aí para nós, né? A gente tem problema, obviamente, que quando você não vai transpor isso aqui diretamente, mas se nós somos o penúltimo, o último, na valorização de professores, no ranqueamento do desempenho do estudantil, né? No PISA, obviamente que não há uma mágica que vai transformar esses problemas em soluções quando ele entrar na universidade. Então, isso é carregado, isso é transportado para lá, né? Mas é importante que a gente tenha uma visão crítica também sobre essa avaliação, porque a Universidade Pública Brasileira, a proposta dela é formar cidadãos, não é só questão técnica, né? Então, essa avaliação aqui do PISA é uma questão técnica, né? É uma questão da avaliação técnica. E a gente precisa ter uma visão crítica sobre ela, né? Então, um crítico da Fiocruz, ele coloca como sendo uma avaliação colonialista da qualidade, né? Da avaliação. E eu concordo, eu acho que é mesmo, mas que essa pandemia trouxe para a gente esse problema, né, que nós temos, assim, e nos joga isso de uma maneira que fala assim, e aí, o que vocês vão fazer? Né?
Lilian, desculpa, é porque passou 3 minutinhos. Deixa até você falar um pouquinho mais, porque você começou um pouco mais tarde, mas aí eu preciso passar para a nossa discente, a Thaís, para ela fazer a apresentação dela, tudo bem? Certinho, eu já terminei, eu falo muito mesmo. Obrigada aí por você ter me dado o toque de... A gente que agradece. Thaís, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu sou a representante da turma, junto com a Ana Carolina, e eu vou passar alguns pontinhos aqui hoje. Eu decidi não fazer a apresentação, porque eu tenho problema com a internet aqui em casa, então eu preferi não arriscar. Queria iniciar falando que a turma, a gente tem a noção de como esse período é complicado para os professores e quantas adaptações vocês tiveram que fazer, quanto esforço cada um teve que ter, a gente percebeu em cada aula, para conseguir adaptar para um ensino remoto e poder passar tudo da melhor forma possível. Eu acho importante também, queria deixar claro aqui que também não é fácil para a gente, os discentes, nós também estamos passando por bastante coisas, diversas pessoas da turma tiveram que recorrer a empregos e estão tendo que trabalhar concomitantemente ao estudo, pela questão de problemas relacionados à pandemia, além de perdas que cada um de nós tivemos, perdas de familiares, de amigos e de vizinhos. Então, todo esse contexto da pandemia, ele também atinge a Thaís. gente. Oi. Perdão, mas a sua voz está indo para mim e voltando. É só para mim ou é para todo mundo? Não, para mim também. Então, se você puder dar uma constância na sua voz, eu te agradeço, para eu entender melhor o raciocínio, tá bom? Tá bom. Obrigada, vou tentar desculpa. aproximar o microfone, tudo bem. Tá. Só que acho importante deixar claro aqui que isso também atinge a gente, então nós sabemos que não estamos dando o 100% que cada um poderia dar, mas estamos dando o 100% que podemos dar num contexto de pandemia. Então, a gente está se esforçando bastante também para atender as expectativas e aprender o máximo que a gente consegue nesse contexto que a gente está vivendo bem maluco, bem triste e com várias inconstâncias. A avaliação aqui das disciplinas ela foi feita da seguinte forma. Eu e a outra representante, Ana Carolina, criamos um documento compartilhado com a turma em que eles tinham a possibilidade de apontar aspectos positivos ou negativos que eles viram em cada disciplina desse semestre. E aí eu queria apontar cada um deles aqui para vocês. Vou começar aqui com farmacologia. Os alunos consideraram que as aulas foram muito boas, elas eram claras, sucintas, e a possibilidade de aula síncrona e assíncrona que eram disponibilizadas no mesmo dia, elas facilitaram muito os alunos, porque viabilizava uma conversa com a professora e os alunos em caso de dúvida, então facilitava essa retirada de dúvida, e também permitia a posterior revisão da matéria com bastante facilidade. Além do que ela já apontou, que facilitava para muitos alunos que tinham algum problema com a internet ou tinham trabalho no dia, tinha melhor possibilidade de administração desse tempo, o que foi muito positivo. As avaliações também, elas tinham um tempo bastante favorável, a matéria cobrada era muito justa e era muito bem relacionada com a clínica, então a gente conseguia fazer a prova com certa facilidade, porque a gente conseguia associar muitas coisas com as aulas passadas, o conteúdo ministrado e as relações clínicas entre elas, com um tempo bem favorável para uma realização confortável. Além disso, o encontro que a professora fazia em todo final de prova, tirando as dúvidas, ela analisava todas as questões para tirar dúvidas e analisar o gabarito, foi de extrema importância para o nosso aprendizado, que ajudou bastante a melhora para as provas seguintes. Então, a gente tinha a possibilidade de ver na hora quais foram nossos erros e acertos e tirar as dúvidas por que aquilo era considerado errado ou não, e isso facilitou muito. Além disso, a correção era bastante rápida, ela disponibilizava com muita rapidez
Então, realmente tranquilizava, dava uma calma no coração, já nos tranquilizava, a gente já podia ver o que a gente tinha falhado ou não e facilitava a gente para melhorar para as próximas avaliações e modificar, ao mesmo tempo, o nosso método de estudo para estar evoluindo cada vez mais na matéria. Em relação a mecanismos, no geral, a gente queria fazer uma observação sobre o calendário, que ele teve um certo atraso no início do semestre para acesso, e aí isso causou um pouco de dúvida e apreensão, que nas primeiras semanas não tínhamos o calendário certo, aí tínhamos muitas incertezas quanto a horários e dias de aula, e isso causou um pouco de desconforto, e as posteriores mudanças, tivemos algumas mudanças em calendário que não foram comunicadas previamente e foram adaptadas na hora, e aí eu acho que facilitaria se fosse avisado com mais antecedência para a gente se programar melhor em questão de provas ou de aulas que tivessem que ser adiadas ou provas que tivessem que ser mudadas de dia. Outra questão foi a questão da correção, o atraso na correção de algumas matérias, a gente considera que atrapalhava um pouco, porque, como eu apontei no benefício da farmacologia, a gente não tinha muito tempo para analisar erros e acertos, a gente recebia mais a nota, não um feedback individual, e aí a gente tinha dificuldade de evolução para as próximas avaliações, para alteração em método de estudo, para que a gente conseguisse evoluir de uma avaliação a outra. Então, acho que era importante elas terem sido entregas com um pouco mais de antecedência, para a gente conseguir evoluir em cada prova. Agora, vendo as matérias específicas, imunologia, as aulas foram muito claras e objetivas. O professor ele sempre disponibilizava o slide no mesmo dia, o que facilitava muito para a gente estudar no pós-aula. E isso ajudava muito como fonte de estudo, principalmente que ele deixava a bibliografia no final de cada slide, então isso facilitava para a gente complementar o estudo com o livro. E ele também confirmava recebimento no e-mail de todos os trabalhos e avaliações no mesmo dia. E é uma coisa que a gente sentia falta, porque até aconteceu um problema em uma das matérias de mecanismos, que como não tinha esse hábito de confirmar recebimento, um aluno foi prejudicado numa das provas, o e-mail dele foi para o spam, a professora não recebeu, então teve esse inconveniente dele ficar nervoso, não entender, e até encontrar o e-mail e provar que ele enviou na hora. Aí foi uma preocupação, então a gente achava que isso melhoraria se fizesse disso um padrão, os professores confirmarem recebimento dos trabalhos e avaliações, já facilitaria e evitaria esse estresse. Além disso, o professor estava sempre demonstrando disponível para tirar dúvidas por mensagem, por e-mail, até ficava mais tempo no pós-aula, se oferecendo para tirar dúvidas nossas ou alguma dúvida do Matheus, e isso foi extremamente positivo. Ele também estava sempre tentando inovar no método avaliativo das provas específicas, ele tentava fazer coisas diferenciadas para conseguir facilitar a nossa adaptação, dinamizar mais as aulas e as avaliações, e isso era muito interessante e demonstrava um grande esforço da parte dele de estar sempre tentando melhorar o aprendizado no ensino remoto. Com relação à microbiologia, a gente tem essa questão também de se atentar para a demora do lançamento das notas. Algumas notas elas vieram depois da gente já fazer a segunda prova, então isso dificultava aquela questão da evolução de uma matéria para outra, modificação de métodos de estudo, entre outras. Algumas aulas gravadas também tiveram problemas técnicos, não abriam ou não tinham som e outras coisas, e as professoras não conseguiram consertar a tempo das avaliações. Aí foi um ponto que atrapalhou um pouco a resolução das provas específicas. E
E para a última prova específica, uma coisa que a gente queria tentar é que todos os textos utilizados foram em inglês. Então, como era uma prova, a gente achou que foi uma coisa que dificultou. Muitos alunos ainda têm dificuldade com relação à língua inglesa, principalmente em artigos científicos. Então, foi uma coisa que os alunos sentiram dificuldade, terem que todos os textos que eram para ser utilizados para avaliação eram todos em inglês. E elogios que a gente tem em relação a essa matéria é que as aulas que não tinham problema técnico, elas eram muito boas, elas eram claras, objetivas, elas não eram tão longas e elas eram bem didáticas. E os modelos dos PCEs do bloco 2 e 3, que foram realizados com trabalho em grupo, eles promoveram uma boa discussão das doenças e eles permitiram um aprendizado bem legal, grande da matéria, e a gente achou interessante para o aprendizado, algo que poderia ter sido mantido. Em parasitologia, a gente enfrentou um pouco também desse problema de demora com o lançamento de notas e de algumas aulas gravadas e algumas inconsistências de instrução das avaliações. A pouca também devolutiva e transparência nas correções prejudicaram um pouco do aprendizado. Achamos que se eles utilizassem o método que foi utilizado em farmacologia, de uma conversa pós-prova, seria mais facilitado o nosso aprendizado e a gente poderia evoluir melhor em cada prova e entender melhor cada um dos nossos erros. Patologia foi uma aula que foi muito bem avaliada pelos alunos. As aulas foram extremamente didáticas, todas as aulas elas tinham disponibilização de EADs e leituras complementares, além da gravação das aulas, o que contribuía muito para a gente consolidar o nosso aprendizado. E mesmo no período remoto, a professora se esforçou bastante para que a prática fosse abordada de uma forma bem acessível. E ela conseguiu fazer uma relação prática-teórica muito interessante e muito completa. E que estimulou muito a nossa curiosidade e a nossa procura. Então, a gente acha que foi muito efetiva. A entrega das notas e as vistas de provas, elas também tiveram um tempo bom e confortável para a gente se preparar, para a gente entender os nossos erros e para a gente melhorar cada prova. E que a gente conseguia reforçar melhor os nossos estudos nessa matéria. E ela fazia questão de sempre confirmar cada e-mail. Então, ela estava sempre confirmando o recebimento e era uma coisa que tranquilizava a gente, porque a gente sabia que não teria erro de entrega. Com relação à propedêutica, ela também foi uma disciplina muito bem recebida pela maioria dos alunos, pela metodologia que foi utilizada, com tutoria mais discussão de anamnese, de um mesmo tema, e a correção das anamneses dos alunos. As devolutivas individuais sobre a prova e a anamnese, elas também foram muito boas, porque elas permitiram que a gente pudesse ver exatamente onde errou e auxiliava muito o nosso aprendizado. A disponibilidade dos professores e das monitoras também foi essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, principalmente nas anamneses. Ainda mais que eles estavam sempre disponíveis pelo WhatsApp, e isso fazia toda a diferença na disciplina. As matérias de relação de médico e paciente também foram muito boas e muito bem recebidas, foram muito interessantes cada discussão e agregou muito para cada aluno. Então, é uma coisa que, se puder manter, vai ser muito boa, porque foi muito bem recebida por nós. E certeza que a gente vai carregar vários daqueles conhecimentos e discussões para toda a nossa carreira. A gente tem muito a agradecer pelas tutorias. As tutorias foram algo essencial. Por isso que eu fiquei meio assim, quando percebi que elas seriam diminuídas, eu fiquei até um pouco triste, porque foi algo que foi muito bem recebido pelos alunos e as discussões realizadas lá, eu achava que acrescentava bastante para cada aluno, e eu acho que todos os alunos perceberam um pouco isso.
E a gente queria, inclusive, reforçar que as tutorias tivessem maior quantidade de discussão de caso, elas fossem mais focadas na discussão de caso e das anamneses do tempo, dos anamneses do tema, perdão. Que quando a gente focava nisso nas tutorias, a gente sentia que ela tinha uma adesão melhor e um melhor entendimento. Isso também diminuía o cansaço, quando não era focado tanto na teoria e mais relacionar as anamneses do tema com o tema previsto. E isso a gente acha que seria bastante positivo. Além disso, a gente acha importante frisar sobre a prova. A prova a gente achou muito bem escrita e elaborada. As questões eram extremamente interessantes e a gente via muitas coisas importantes em cada uma delas, em aplicação clínica e tudo mais. Só que o tempo foi bem apertadinho. Thaís. Oi. Desculpa, só um minutinho. Perdão, Thaís, porque já passou o nosso tempo. Inclusive, a gente já está precisando entrar no debate. Eu posso Você pode me dar 2 minutinhos? Eu juro que eu estou no finalzinho. Sim, tudo bem. Tá bom? Perdão. Não, só para avisar mesmo que às vezes a gente está falando e não presta atenção no tempo. Sim, tudo bem. Eu vou finalizar aqui. E aí o tempo foi bem apertadinho e a gente acha que se tivesse um acréscimo de tempo, as questões poderiam ser feitas com mais calma e poderiam estar mais completas. A gente acha que poderia fazer tudo mais completo e poderia aproveitar melhor todas as questões que foram abordadas. A gente também tem o ponto que foi trazido pelo aluno Matheus, com relação à matéria. Como a gente abordou no início do período, né, com a reunião dos professores e dos intérpretes, sobre a necessidade de algumas adaptações a serem feitas que seriam interessantes para ajudar no aprendizado do Matheus. E pela abundância dos materiais de estudo serem teóricos, como a gente tinha conversado na reunião, a questão visual facilitaria mais. Então, acho que materiais mais visuais, tem maior mudança de materiais mais visuais e dinâmicos, poderiam ter facilitado no Matheus e ter diminuído a dificuldade que ele teve. Outra coisa que ele abordou foi a questão da adaptação das avaliações, que a adaptação que foi feita para as avaliações do aluno Matheus foram em tempo. Ele fez a mesma prova que todos os alunos, mesma avaliação, sem adaptação. A única adaptação foi o acréscimo de tempo. E seria importante que houvesse, por ele ser um aluno PCD, houvesse adaptações específicas para a questão dele ser um aluno surdo, que seriam interessantes, como provas com textos reduzidos e diretos, anamneses que pudessem ser feitas, por exemplo, em tópicos que diminuíssem a quantidade de escrita, poderiam facilitar um pouco a adaptação dele, a adaptação para a matéria. E a gente acha que é importante ressaltar e permitir que isso aconteça para o próximo período, para facilitar a formação dele e o aprendizado, que sentiu que faltou um pouco dessa questão de fazer uma prova adaptada para um aluno surdo. Também alguma dificuldade de acesso aos monitores e professores na questão dos intérpretes, né, por não bater tempo, porque não bater horário e tal, é algo que a gente poderia corrigir para o próximo período, que seria interessante, porque eu acho que ele conseguiu passar com os intérpretes, passar as dúvidas dele para os intérpretes, com os intérpretes, para os professores e monitores, seria mais interessante e poderia melhorar muito mais o aprendizado. É só isso. Muito obrigada. Obrigada, Thaís, obrigada a todos que fizeram as suas considerações aqui, professora Paula, Mariana, Lilian. Bom, vamos abrir então aqui para o debate. A Adelaide até colocou aqui no chat que se poderia abrir a inscrição da ordem. Eu já coloquei aqui no chat, quem quiser falar, por favor, se inscreve. E foi perguntado aqui se qualquer aluno, o aluno de qualquer período poderia ter fala. Eu, particularmente, acho que sim, não sei, e aí admito que não vi nenhuma orientação contrária
da coordenação, mas eu acho que qualquer pessoa presente aqui na sala, nós temos mais de 30 pessoas presentes, quem quiser pode se inscrever. Acredito que não dê para todos falarem, porque a gente vai ter uns 40 minutos aí, mas eu acho que, podendo falar, a gente pode abrir aqui o debate. Alguém quer começar? Eu inicialmente pensei em dar 5 minutos, mas eu acho que vai ficar pouco, muito tempo para... levando em conta que a gente tem mais de 28 pessoas presentes aqui na sala, eu acho que a gente podia reduzir um pouco o tempo, né? Depende de quantas pessoas vão querer falar. Bom, vamos dar, então, 5 minutos mesmo, a gente vê se vai ter muita gente querendo falar, senão a gente reduz esse tempo. Adelaide, por favor. Depois a Mariana. Olá, bom dia. Então, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre as plataformas que a gente utilizou durante esse período. O Google Classroom, com as professoras Mariana e Paula, foi muito legal, porque ali a gente tinha tudo bastante centralizado. Então, a gente meio que ia ali naquela página e conseguia encontrar todos os materiais que nós precisávamos, né? Quanto a mecanismos, eu acho que nós poderíamos pensar em soluções para melhorar a utilização do AVA1, porque em alguns momentos a plataforma ficou um pouco desorganizada e a gente acabava enviando coisa por e-mail, recebendo coisa por e-mail. Talvez fosse uma estratégia passar a utilizar a plataforma como meio para recepção das avaliações e de oferecer também os materiais através da plataforma, né? Eu acho que seria bem interessante, porque assim a gente fica com a informação mais bem organizada. É só isso mesmo. Mariana, por favor. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, principalmente em relação à adaptação ao aluno com necessidade especial, que é o Matheus, né? A gente tentou, eu fiz uma orientação com todos os professores no início do semestre, pedindo que eles não usassem siglas, escrevessem por extenso, qualquer imagem tivesse legenda. Então, foi uma tentativa de adaptação do material visual. Eu não sei que outras adaptações, e aí eu estou aberta aí a sugestões, a gente poderia fazer para facilitar essa adaptação do material visual. Em relação à adaptação da prova, eu não entendo a necessidade de uma prova específica, porque é um aluno surdo, em teoria, ele não deveria ter limitações em relação ao material escrito, né? E a prova é uma prova escrita, né? Então, eu não consigo entender muito bem essa necessidade de uma adaptação de uma prova escrita de uma forma diferente. Em relação à anamnese, a gente não faz anamneses em tópicos, né? A gente não pode criar uma forma de anamnese reduzida ou especial para esse contexto, porque isso daí, assim, a gente está falando dentro da disciplina, mas isso daí é uma ferramenta do médico. Então, todo aluno precisa se adaptar a essa ferramenta, se capacitar nela. Então, fica muito complicado criar um novo estilo de anamnese, especialmente para aquele aluno, quando depois ele vai entrar no mercado de trabalho, em que vai ser esperado dele um comportamento, uma capacidade de registro semelhante aos outros médicos com quem ele vai lidar, né? Então, também eu estou aberta aqui a sugestões, mas eu gostaria só de enfatizar isso. A prova, ela é uma prova que não exigiu audição. Então, eu não tinha percebido uma necessidade de uma adaptação da prova nesse sentido, né? Porque a limitação dele é na audição e não na visão, né? Se ele fosse um aluno cego, a gente obviamente precisaria aí dispor a prova de uma forma acessível para ele nesse contexto. A gente fez a adaptação de tempo, a gente, no período anterior, os alunos tiveram 2 horas para fazer a prova, esse período as pessoas tiveram 2 horas e meia. Já estou prevendo que no próximo período a prova será de 3 horas de duração. No caso do aluno com necessidade especial, ele tem um tempo maior de duração da prova. Mas, de novo, a gente pode conversar sobre adaptações específicas, desde que elas não sejam adaptações específicas para corrigir a deficiência em português, em leitura, né?
porque isso daí não está contemplado nas demandas especiais de um aluno surdo. A gente espera que o aluno tenha aqui uma proficiência na língua portuguesa. Em relação ao acesso dos monitores, isso foi chamado a atenção para mim depois do final do semestre, realmente, para as atividades síncronas entre o aluno com necessidade especial e os monitores, isso daí é uma questão muito desafiadora, porque os intérpretes eles só estão disponíveis no momento da aula. Mas eu gostaria de frisar que os monitores estão abertos a comunicações assíncronas, por escrito, novamente, pelo WhatsApp, né? E, inclusive, a grande maioria dos alunos acaba preferindo essa interação assíncrona. Então, de novo, sendo a necessidade especial dele a questão da audição, não deveria haver limitação na comunicação dele escrita entre os monitores, tá? E eu acho que eu não sei se eu entendi muito bem, mas em relação à disponibilidade dos professores, eu acho que ela esteve, tanto que a gente fez uma tentativa durante o semestre de ter uma aula gravada, e aí depois, com o retorno dos intérpretes, a gente percebeu que isso não era viável, e aí eu me disponibilizei a dar, fora do meu horário, né, uma aula presencial síncrona para o aluno Matheus, para que ele não ficasse excluído dessa atividade. Então, ele teve praticamente uma aula particular para que ele pudesse também aproveitar esse único material gravado que a gente fez, né, e ele fosse incluído, e a gente não usou mais, como não vai mais usar esse semestre, o recurso de aula gravada. A gente usou na semana passada, mas a gente ainda não tinha informação de que ele estava inserido novamente na disciplina. Então, assim, eu gostaria de saber de sugestões de adaptação, mas, de novo, a demanda especial, ela é em torno da audição, né? Existe a exigência de uma proficiência mínima na língua portuguesa, que, infelizmente, a gente não consegue desmembrar, visto que a anamnese, ela é um registro escrito, né? Então, é bastante desafiador nesse contexto. Então, eu queria saber de críticas, né, ou de possibilidades aí de adaptações que facilitem isso, mas, de novo, a gente não tem condições de abrir mão de um conhecimento mínimo da língua portuguesa e da comunicação por escrito nesse momento, já que esse é o fundamento da anamnese, é você deixar um registro escrito, né, da sua entrevista, do seu atendimento. Era isso que eu gostaria de pontuar. Obrigada, Mariana. Lilian, você se inscreveu, você pode começar. Eu vou fazer o seguinte, dando 5 minutos eu te aviso se houver alguém inscrito, senão você pode falar, e aí quem quiser se inscrever, quem quiser fazer mais algum comentário, vai colocando aqui no chat que eu estou acompanhando, tá bom? Pode falar, Lilian. Ok. Não, eu queria fazer uma pontuação em relação à questão das adaptações que a gente... Desculpa, Lilian, mas eu não consigo te ouvir. Não, tá me ouvindo? Tá muito baixo. Ué? Eu tô ouvindo, mas alguém tá com problema? Pra mim tá normal. Lilian, tenta falar bem próximo do microfone e alto, né? Eu sei que é ruim ficar falando alto durante muito tempo, mas tenta falar bem próximo e alto. Eu acho que ajuda. Deu problema aqui de novo, né? Porque estava melhor, mas deu problema. Melhorou? Consegue, Isabela? Melhorou, não? Eu tô ouvindo. Pode falar, vou tentar. Ok. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que no processo que a gente fez para adaptação para o Matheus, além da questão visual, né, dos slides, que eu sei que todos se empenharam nisso, a gente abriu sala para eu acho importante, Mariana, compartilhar isso, porque você colocou aí essa questão, sugestões e tudo, né? Então, eu assim, até queria ouvir do Matheus isso. Qual foi a importância? Nós abrimos, nos dias da prova, nós abrimos sala. E a gente ficava junto com ele, na sala, né? E aí a gente se disponibilizava de ficar ali com o Matheus no tempo todo da prova, né? Eu não sei se isso fez alguma diferença para ele, eu acho importante ter esse feedback. Eu tive um feedback positivo dele, pessoalmente, né? Eu fiquei muito feliz de ter esse feedback do Matheus, pessoalmente, muito positivo, né? Isso é bom, porque não que a gente não esteja preparado para as críticas, eu acho que tem que estar, a gente tem que ter resiliência, forte, né?
tanto nossa para eles quanto deles para nós. Mas é importante que você tenha um peso de justiça aí, né, no que foi bom e o que não foi. Então, a gente abriu a sala para o Matheus e ficava lá com ele, a gente se revezava. Primeira vez ficamos Gisele e eu 8 horas na sala com ele. Né? Nós inauguramos isso aí, foi até uma sugestão da Gisele, né? Gisele é muito amorosa e se comoveu com a angústia do Matheus e falou, não, vamos abrir uma sala, a gente nunca tinha feito isso e foi bom, a gente acha que foi bom, né? Eu até gostaria de ter esse feedback, se isso realmente fez uma diferença para ele. Nós também adaptamos os casos clínicos. Os nossos casos clínicos eram gigantescos e com muitas inserções e tal, para didaticamente cumprir o papel dele da integração. E esse ano a gente fez casos bem mais curtos, em alguns a gente nem estava com todas as... Professora, desculpa, você pode botar só um pouquinho, falar mais um pouquinho devagar, porque eu também estou... Eu estava dizendo que nós adaptamos os casos clínicos, fazendo eu acho que essa questão, na minha visão, a questão da adaptação, da inclusão, ela é uma via de mão dupla, né? A pessoa que precisa da adaptação, ela anda um pouco e nós que vamos ao encontro de fazer essa adaptação, a gente anda um pouco. Então, e nisso o resultado, a turma toda anda junto, né? Então, assim, foi nesse sentido, a gente procurou equilibrar isso. Da mesma prova, do Matheus, mas com casos clínicos mais curtos, mais objetivos. Né? Então, essa foi uma das adaptações que a gente fez. Né? A gente não vinha fazendo isso até então, até que a gente precisasse pensar numa maneira de fazer esse caminhar, né, na direção da necessidade de não colocar textos muito longos. A gente fez isso aí. Lilian, eu poderia fazer uma pergunta? Eu queria perguntar a necessidade que vocês sentiram de adaptar os casos clínicos escritos, né, para eles serem mais curtos, foi pela demanda dele ser um aluno surdo ou foi pela demanda da questão da proficiência na língua portuguesa? Foi as duas coisas, Mariana, porque a gente não pode perder o fio da meada. Você não tem como também prejudicar o restante da turma e fazer uma adaptação muito forçada. Né? Eu acho que ela tem que ser um meio termo. Por isso que eu falei que é um caminhar nosso e dele. Né? Então, o que a gente fez foi esse meio termo. Isso aí que você me perguntou, foram as duas coisas. Né? Porque o Matheus está sendo educado em Libras. Né? Mas ele vai ter cada vez mais o desafio do texto. Né? Então, a gente procurou fazer isso aí, sobretudo nas avaliações. Então, a gente colocou, os intérpretes ficavam conosco na sala da prova, né? Se ele precisasse alguma coisa que ele lesse no texto, que ele não entendesse, estavam lá os 4, né? Que se revezavam. E aí a gente foi fazendo assim, e o feedback que o Matheus nos deu foi bom. Né? Então, acho que aí eu acho que o Matheus pode dar um retorno aí, né? Vinícius que está com ele agora. Eu vou fechar meu microfone aqui. Bom dia a todos. Então, essa discussão é muito importante, eu quero agradecer até em ter esse espaço aí da professora Lilian, com a experiência que ela teve em relação aos surdos. Minha experiência com as disciplinas foram bem diversas, né? Alguns materiais com uma melhor qualidade, por exemplo, de mecanismo, de fármaco, né? Tinha os materiais didáticos bem visuais, dava para acompanhar bem, né, durante as aulas, facilitou muito o meu processo de aquisição do conhecimento. E eu também aproveitava para fazer
as perguntas, né? Como as aulas eram síncronas, então dava para fazer essa contextualização junto também com outras disciplinas. Eu já tive algum contato também com a professora Lilian durante as provas, antes das provas, ela dava esse suporte em relação aos ajustes do texto, né? Não só em relação ao conhecimento em si, mas ajustes, aprimoramento de como seria, ou esclarecimento de determinados conceitos para que ficasse mais claro essa aquisição. Já na disciplina de propedêutica foi um pouco complicado a clareza em relação a isso, porque eu recebi, por exemplo, um glossário com as terminologias, mas não tinha os significados, então eu tinha que fazer essa pesquisa em relação às anamneses. Faltava um pouco de algumas estratégias didáticas em alguns, por exemplo, os mapas mentais, para mim, eram um pouco confusos. Essa estratégia, da forma como estava apresentado, ficou um pouco confuso enquanto material ali didático de recurso, de acompanhamento. Essa foi a minha experiência. A anamnese também, quando a monitoria mostrava a anamnese, dava aquelas interações das anamneses, fazia as entrevistas, para mim, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tive todo esse recurso em relação ao acesso à monitoria e a esses materiais didáticos que os outros alunos tiveram, né? Então, em relação principalmente ao glossário, faltou os conceitos do glossário, da terminologia, porque eu recebi tudo em branco. Então, até foi disponibilizado pelos intérpretes, né? Mas o meu foi um pouco diferente. No momento da prova também, era o aumento da prova, mesmo o tempo adicional, ainda ficou um pouco curto para mim, porque diante do texto, de tudo que tinha que ser associado, e aquelas palavras, a densidade do texto, para contextualizar tudo aquilo, mesmo com um adicional de tempo, ainda estava um pouco difícil para deixar para ficar mais claro, né, para conseguir fazer uma avaliação melhor, porque muitos conceitos eu acabava me perdendo em relação a determinados usos de conceitos. E isso dificultava. Às vezes eu tinha que fazer algumas pesquisas em relação a sinônimos, né, assim como nas anamneses, que foram prejudicados por conta talvez essa falta da estratégia didática que poderia ser ofertada a mim. Algumas perguntas eu perguntava, né, alguns dos meus questionamentos eram perguntados, eram respondidos, mas nem todos eram, por conta também da própria forma da escrita, e receber a resposta de forma escrita. Então, não foi tão flexível essa comunicação comigo, né? Só isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado a Thaís também por falar em relação às adaptações e que precisam para mim, a professora Lilian também. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada. Mariana, então, gostaria de responder? Vou passar a palavra para você, então. Mais alguém, se for querendo falar, por favor, coloca aqui no chat também, tá? A questão do tempo de prova já está registrada. No próximo semestre, o tempo de prova vai ser maior, né? Em relação aos termos, a propedêutica, uma das funções da propedêutica é aumentar o vocabulário médico dos alunos. Então, não é só o Matheus que chega na disciplina sem ter esse vocabulário médico, todos os alunos chegam. A lista de termos médicos com as definições, com a explicação, foi disponibilizada no grupo de WhatsApp, do qual o próprio Matheus faz parte, que é o grupo de propedêuticas e libras, que foi o grupo que a gente criou para facilitar a comunicação ali com os intérpretes e com o próprio Matheus, tá?
Então, ele foi disponibilizado logo no início do semestre. É uma lista que tem mais de 140 termos médicos mais comuns, foi disponibilizada ali. Em relação aos mapas mentais, o mapa mental, ele é um mapa, ele não é uma descrição do conteúdo teórico. Tem alguém aí com áudio aberto. E a gente sempre deu a referência dos livros que a gente achava mais indicado para complementar, tá? Então, assim, eu queria pontuar isso. O material teórico não é simplesmente o mapa mental. O mapa mental foi um instrumento, um roteiro utilizado pelos professores e para auxiliar o aluno quando ele fosse para o texto teórico, né? Aprofundar ali qual é a ênfase que ele deve dar durante a leitura do texto teórico. As dificuldades de comunicação por escrito, Matheus, está dentro do mesmo âmbito da dificuldade de escrever a anamnese, e tem a ver com a questão do domínio da língua portuguesa, né? E isso daí é uma coisa, não é, assim, existem questões pedagógicas que talvez a gente possa melhorar, mas essa barreira da compreensão da língua escrita, tanto na leitura como na próprio ato de escrever, é uma coisa extremamente complicada da gente superar na anamnese, que é fundamentalmente um registro escrito da conversa que se tem com o paciente. Então, eu não sei muito bem como ajudar, como poder, a gente pode superar isso, né? Eu não sei como falar, assim, mas assim, eu preciso que você entenda o que tá escrito, né? E eu preciso que você escreva com clareza, porque isso faz parte da avaliação da própria disciplina. As suas notas de anamnese acabaram sofrendo muito por conta dessa habilidade de fazer o registro escrito. E eu não tenho como avaliar uma anamnese sem ser pelo registro escrito, entendeu? E é uma capacidade, uma habilidade que você, como médico, vai precisar no seu cotidiano como médico, né? Então, é uma questão muito delicada, muito complicada. Eu não sei, por exemplo, como é que eu posso avaliar uma disciplina que é fundamentalmente baseada no registro escrito e abrir mão dessa qualidade de registro, né? Eu não sei muito bem como superar esse desafio, né? E isso daí foi uma coisa que a gente passou, né, ao longo do semestre para você, essa grande desafio limitante aí dessa não proficiência no português, né? E é uma coisa que você, se formando médico, vai ser exigido de você. O próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, vai exigir isso de você. E você vai precisar ter registros. O registro é também um mecanismo de proteção do médico, porque o que vale, por exemplo, no caso de um processo judicial, é o que está escrito no prontuário. Então, isso daí é uma questão muito complicada, entendeu? Então, poderia ter adaptações na escrita, casos menos complexos. Isso poderia ter na disciplina, mas na vida real, você vai se deparar com casos complexos que você vai precisar registrar no papel. Então, como te preparar para enfrentar essas situações do cotidiano médico, né? Eu não sei se eu consegui passar ali a minha aflição, a minha angústia, né, em relação a esse tópico. Entendeu? É isso que eu gostaria de falar, né? Obrigada, Mariana. Raquel, por favor. Gente, bom dia. Eu posso dar uma sugestão? Como a gente está sendo específico, né? A gente poderia ter um momento para ter essa conversa. Eu queria deixar para o grupo o que vocês acham, porque é bem específico, né? Então, seria melhor a gente ter um outro momento para poder tratar desses assuntos. A gente está à disposição, tá? Quando vocês precisarem. E aí vocês veem o que vocês acham, tá bom?
Eu gostaria só de responder ao comentário da Lilian no chat. Eu não acho, de forma nenhuma, que a surdez do Matheus impeça ele de vir a ser um excelente médico, muito capaz de cuidar dos seus pacientes. Eu acho que não é essa a questão. Inclusive, durante a disciplina de propedêutica, a gente percebeu o empenho dele, a gente percebeu o esforço que ele estava fazendo, e as anamneses dele refletem esse empenho e esse crescimento. Mas, realmente, o fator limitante ali foi, eu acho, a questão do português, porque, inclusive, prejudicou a ele na compreensão de conceitos muito básicos da anamnese. Então, assim, não é uma questão de questionar capacidades, não é isso. Eu acho que aí tem alguns desafios que não estão nem diretamente relacionados com a surdez, mas com o fato do português não ser a primeira língua, mas que a gente também não pode deixar de lado a importância do português na atividade, na profissão como médico, entendeu? Então, não é de forma nenhuma a reprovação dele não é um reflexo de que eu não considere, né, o Matheus capaz de aprender, pelo contrário, a gente frisou isso com ele, né? Mas ele tem que se adequar também às exigências da profissão que ele escolheu fazer, tá? Então, o português está sendo uma âncora que está impedindo o progresso dele, né? Então, algumas questões como a descrição evolutiva dos sintomas, a noção de uma história. A história da doença atual, ela é uma história, ela não é uma simples constatação, né? Ela tem que ter uma evolução temporal, ela tem que ser descritivas, que são conceitos que, no período de tempo que a gente teve no semestre passado, com todos os desafios de ser um ensino remoto, que prejudica na situação específica dele, a questão da limitação do português, né? Tudo isso acabou não permitindo que, no tempo de um semestre, ele conseguisse atingir as exigências mínimas para realizar uma anamnese satisfatória. Então, esse foi o problema. O problema não é uma questão de capacidade. Pelo contrário, a gente não questiona a capacidade do Matheus de vir a ser um excelente médico. A gente acha que ele tem esse potencial e ele, durante a própria disciplina, mostrou um crescimento, né? Mas, infelizmente, não foi nesse tempo, por conta de todos esses desafios, não foi suficiente para ele realizar uma anamnese que fosse minimamente satisfatória para garantir a aprovação dele na disciplina. Então, só para frisar isso, né? Lilian, você colocou o comentário aqui no chat, você quer falar? Ou... Obrigada, Fernanda. Não, eu concordo com você, Mariana. Eu só quis colocar isso como uma questão importante do retorno, né? Quando a gente lê as provas do Matheus, fica muito patente a questão do português como segunda língua, né? E aí mas você consegue entender que ele integra, que ele entendeu aquilo, né? A maneira como se expressa o português é que fica prejudicado. Mas isso, numa questão médica para frente, como você pontuou, é fundamental. Então, vale muito a pena ele investir em português, na fluência do português, né? E é isso. A Ellen também colocou aqui sobre a necessidade da gente ter uma reunião especial, né? Para falar sobre essa questão do Matheus. Mas como a questão da adaptação veio, eu acho que a gente conseguiu discutir aqui de um modo razoável, né? Pavimentando para uma próxima discussão. Acho que foi, na minha avaliação, foi bom. Mais alguém presente, algum aluno gostaria de colocar alguma questão, comentar sobre a avaliação? Estamos aí abertos, ainda temos um tempinho para a gente fazer esse debate. Matheus gostaria de colocar alguma coisa, já que ele foi citado aqui?
Por... Sim. Lilian colocou aqui que gostaria de fazer uma última colocação. Estamos com o tempo em aberto. Mais uns 5 minutos aí para a gente falar, não só você, se mais alguém quiser também colocar mais alguma coisa, temos tempo. Por favor, Lilian. Ok. Obrigada aí a todos. Nós estamos no período, né, que a gente está discutindo a reforma do curso da medicina, e então fica tudo junto, né, enfim. Eu queria colocar sobre a questão da heterogeneidade das disciplinas, e dentro da própria disciplina de mecanismo há uma heterogeneidade grande, né? Nós tivemos um desafio enorme, e eu também quero registrar o agradecimento aos intérpretes, no caso, às intérpretes, que quem esteve com a gente o tempo todo, né, foram as meninas, Isabelle e a... Gente, ajuda a velhinha aqui. Esqueceu meu nome, professora. Foi só não te ver, Raquel, eu lembrei. Ajuda a velhinha aqui. Sempre ruim, gente. Puxei a minha avó materna aí. Mas, enfim, quero registrar esse agradecimento aos intérpretes. Foram gigantes conosco, porque a gente, tanto em parasito, né, quanto em mico, são nomes científicos, datilologia complicadíssima, né, e é o tempo todo falando de bicho. Os bichos, é muito bicho, né? Então, realmente, eu acho que elas foram, assim, gigantes, né? E eu quero registrar esse agradecimento aqui. Muito pacientes, muito interessadas, sempre conversando, checando para ver se estava tudo certo. Mas eu quero dizer sobre essa heterogeneidade e que muitas vezes não é nem justo a gente fazer a comparação pelo volume de matéria que cada unidade tem e a complexidade de passar cada uma dessas unidades, né? Cada um de nós tem seus pensamentos diferentes. Pessoal, alguém está com o áudio aberto, desculpa, Lilian, alguém está com o áudio aberto e está dando muito som aqui. Pode continuar, Lilian, por favor. Ok. Então, assim, nós temos heterogeneidade na própria complexidade de passar os conteúdos, como no volume. O volume, né? O volume de microbiologia, por exemplo, ele é absurdamente gigantesco, né? Tanto que são de 20 horas, ele ocupa 8 horas, né? Das 4 disciplinas por semana. E também traz essa complicação dos nomes científicos e tudo, e a gente tem que integrar, são as duas disciplinas que integram com o resto. Então, a gente integra com a imuno, a gente integra com a patologia, então, ao mesmo tempo, você tem que falar de tudo. Tem que falar de epidemiologia, da biologia do bicho. Então, realmente, não é fácil você fazer isso em um semestre onde, concomitantemente, correm essas outras disciplinas, né? Esses outros conteúdos didáticos aí que estão junto com a disciplina integrada, né? Então, nós estamos no momento de discutir a reforma do curso. Eu queria falar que esse ano, né, quando eu corrigi a última prova deles, integrada 3, eu coloquei, assim, eu adotei já vi que tem que fazer uma adaptação aí, né? A questão do tempo é muito limitante, porque dá muito trabalho isso. Você fazer uma análise individual e retornar o aluno com análise individual, como é feito na escola até o ensino médio, né? Os professores costumam fazer isso. Isso para a gente, com o volume de trabalho que a gente tem, é quase impossível de fazer, né? Eu tentei fazer isso e dar a devolutiva para eles da turma, né? E foi interessante porque na última prova teve uma resposta que ela valeu a pena tudo, né? Porque tinha a expressão ali do conhecimento que eles adquiriram e incorporaram nos primeiros 4 semestres, inclusive o 4º que estava em curso, onde havia na resposta da pessoa que respondeu, né? Eu não tenho autorização, porque eu até vou falar com a pessoa para ver como que a gente faz, que eu gostaria de usar isso como exemplo. E isso é o que a gente quer.
integrar a questão humanística da visão da medicina com a questão técnica, do conhecimento técnico, e dar essa devolutiva para o atendimento do paciente. Gente, é isso que a gente quer. A gente quer formar médicos, sim, que tenham uma visão humanística e que tenha conhecimento técnico. Que quando você devolver isso para o paciente, você expressa exatamente isso que você carregou. A Universidade Brasileira, como eu estava falando, né, no final, ela tem esse compromisso de formar o cidadão. O curso, as diretrizes curriculares recentes, né, para os cursos de medicina, ela tem isso, ela traz isso, né, formar o médico cidadão, sem perder de vista a qualidade técnica que ele tem que ter. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, ver onde que a gente pode melhorar, né, buscar isso, se é possível. Né? Quando eu li essa resposta, eu falei, olha, gente, está aqui. Às vezes a gente não consegue se comunicar com os alunos assim, olha, é assim que eu gostaria que vocês respondessem. Mas, quando você tem uma resposta assim, de graça, entre aspas, né, em que você vê o retorno, onde você colhe o retorno de tudo que foi dado lá nas questões humanísticas do curso até o 4º período, e a pessoa dá uma devolutiva dessa com isso, que carrega dentro dela isso, e a questão técnica, é tudo de bom. Isso vale tudo, vale todas as dificuldades, né? Vocês colocaram aí na fala da Thaís, que eles estão sem tempo, nós também estamos absolutamente sem tempo, nós também perdemos, nós também adoecemos, então nós estamos juntos nesse barco, né? Mais difícil para uns do que para outros, alguns têm mais suporte em casa do que outros, né? Então é importante a gente ter esse acolhimento da dificuldade do outro para não desanimar o outro, né? Porque às vezes ele está fazendo um esforço tão grande e aí ele não tem esse acolhimento, né? Então é importante a gente ter esse acolhimento dos dois lados. Eu acho que a gente está aí com esse desafio, né? Estamos discutindo a reforma do curso, é importante olhar para isso. Qual aluno que nós queremos formar? Não é esse, com qualidade técnica e visão humanística? É possível? Eu acho que é. Obrigada, Lilian. Bom, já aqui no meu relógio já são 11h52, mas vamos então encerrar com a fala da Mariana, né? Ela pediu para fazer uma última fala rápida, vou passar então a palavra a ela, depois a gente encerra. Pode falar. Eu gostaria de fazer só 2 comentários. O primeiro é realmente diretamente direcionado ao Matheus. Eu peço desculpas, Matheus, se na minha fala eu expus e coloquei você numa situação desconfortável, não foi a minha intenção. Então, caso você tenha se sentido mobilizado nisso, eu peço desculpas. E o meu segundo comentário em relação à exigência do português, ela não é direcionada a um único aluno específico. A gente exige a língua portuguesa formal de todos os alunos, inclusive dos alunos ouvintes, assim como a gente exigiria de alunos estrangeiros que tivessem o português como segunda língua. Tanto que vários alunos aqui que já passaram pela gente sabem que a gente corrige nas anamneses deles todos os erros de português que a gente encontra, né? Então, isso daí é uma exigência colocada na turma como um todo, tá bom? Não é uma coisa específica em cima de um único aluno. Então, eu queria só frisar esses 2 pontos aqui, tá bom? Obrigada. Mariana, muito obrigado. Obrigada a todos. Devido ao horário, então, acho que podemos encerrar, certo? Agradeço realmente a todos os presentes, especialmente os intérpretes, né? Também gostaria de fazer esse agradecimento, até como professora da disciplina Mecanismos. E aos todos os professores e a Thaís também, que esteve aqui como discente. Agradeço a vocês a disponibilidade, a clareza com que passaram as informações, e espero que realmente contribua, né, para que a gente melhore cada vez mais o nosso curso. Então, vou encerrar, só gostaria de saber quem é que está fazendo a gravação. Quem está gravando a reunião? Ah, sim, a coordenação está gravando, né? Tá. Então, tá ótimo. Bom, então, obrigada a todos. Acho que a gente pode encerrar, então, né?
Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Quase meio-dia, já. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.